Oi, eu sou a Gabi Xavier e este é mais um quadro Desconstruindo Personagens. Se você é novo neste canal, esse é o quadro em que a gente analisa as camadas, profundidades e construção, de fato, além do óbvio, de personagens de animes e mangás. E dessa vez a gente vai falar de um polêmico que muitas pessoas detestam, têm nojo, Shinji de Evangelion, ou Evangelion, como você quiser falar. Porque as pessoas detestam esse personagem, enquanto talvez ele reflita um pouco do que nós também somos e das nossas próprias fragilidades. Vem comigo para essa análise que eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Já deixa o seu like e se prepara talvez para perceber coisas que você ainda não tinha percebido. E deixa sugestões aqui embaixo também de outros personagens, quem você quer que eu analise aqui no canal. Eu tô notando tudo e aos poucos vão saindo novos personagens e aqueles que você mais gosta também. Se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá. Shinji é o protagonista de Evangelion, mas ele não é aquele que desperta naturalmente aquela vontade de você ser igual a ele, muito pelo contrário. Ele demonstra ali diversas fragilidades, defeitos e realmente situações em que ele foge dos problemas. Ele não tem aquela ascensão de força, de caráter, não, ele oscila, como muitos de nós, aliás, oscilamos, especialmente se você considerar o período em que ele está, a adolescência e o seu passado também. Evangelion é uma história de personagens ali quebrados, doentes, com vazios no coração, e Shinji não é diferente disso. Ele é um garoto que aos 3 anos perdeu a sua mãe ali num teste com a unidade 1 do EVA, e eu não vou nem entrar no mérito se ele tem alguma lembrança, imagem do que aconteceu, se isso afetou o seu inconsciente de alguma forma. A verdade é que ele cresceu sem esse afeto materno e ele cresceu também longe do seu pai, que ficou ali muito dentro das suas responsabilidades e do seu trabalho por motivos egoístas e pelo que ele queria alcançar e não deu a atenção que o Shinji queria. Shinji, um garoto carente, que cresceu solitário, com vontade de ser amado e não tinha essa pessoa que lhe desse afeto, que falasse alguma coisa elogiosa, que mostrasse o quanto ele é importante. E não tendo essa pessoa que para ele era tão necessária, ele começou a se achar também dispensável, sem utilidade. Ele aprendeu com o seu sensei a fazer o que lhe era mandado. Ele, por exemplo, aprendeu a tocar violoncelo e fazia isso muito bem, como a Asuka percebe, mas ele continuava tocando por quê? Porque nunca alguém lhe disse para parar. Shinji tinha esse mecanismo de fazer o que os outros diziam, primeiro porque você não precisa pensar muito bem no que está sendo feito, segundo porque assim tem chance dele se sentir útil fazendo algo que lhe falam para fazer, e aí ele pode inclusive receber elogios, como era o caso de quando ele pilotava o EVA. A primeira vez que a gente vê o Shinji, ele é convocado para Tóquio 3, ele fica ansioso porque ele reencontrará o seu pai, ele terá então essa proximidade física e talvez emocional com alguém que lhe faz falta, não exatamente o pai como é, mas um pai, uma figura ali da família que lhe dê carinho, que lhe dê atenção e importância, mas quando ele chega, ele recebe uma ordem para fazer algo potencialmente perigoso que ele nunca imaginou fazer, que ele não sabe como fazer. A sua primeira reação, entretanto, diferente do Shinji que só obedece, é negar, é fugir. E muitas pessoas aí já acham estranho, terrível, errado, porque como ele foge de algo que é importante para salvar o resto da humanidade. Primeiro que, independente do seu passado, de quem o Shinji é, que a gente vai discutir melhor aqui, ele era um adolescente de 14 anos. Com 14 anos é natural que ele renegasse aquele tipo de missão, de tarefa, porque era perigosa, porque era diferente. A recusa automática é muito natural. E mais do que isso, quem lhe fala para entrar friamente, sem nenhuma conversa prévia, é o seu pai, que está acima, distante, embora mais próximo do que em muitos anos. E recusar naquele momento é uma forma também de chamar atenção, uma mínima forma de extravasar todo aquele ódio e a dor do vazio de tanto tempo esperando, ansiando por um momento de estar próximo do pai quando ele chega. É isso que o espera? A dor, a possível morte, uma missão muito perigosa? E o pai que não tem carinho nenhum em se aproximar, em fazer um movimento a mais, novamente ele não teve aquele elogio, nada supriu o vazio que ele foi tão esperançoso de conseguir preencher? Não. Só que quando ele foge, toda vez que o Shinji nessa história tenta fugir, ele percebe que dói mais ainda. Por quê? Como eu falei, porque o Shinji, acima de tudo, está em busca de aprovação dos outros. Por quê?
porque ele não aprovava a si mesmo. Quando eu digo que enxergar o Shinji muitas vezes é nos enxergar, é porque eu acho muito importante o que o Shinji justamente, teoricamente, aprende no fim do episódio 26 do anime, que eu acho muito melhor construído em relação à caracterização de personagens do que o fim de The End of Evangelion, por exemplo, o filme, porque lá ele percebe o que realmente o machucava. Sim, como várias pessoas, ele tinha um passado que ele deixou carente, inseguro, atormentado, desejando a sua própria morte muitas vezes, querendo acima de tudo que alguém o salvasse, o tirasse dessa escuridão, desse vazio, mas ele nunca percebeu que a solução estava aqui, dentro dele, não no outro. Shinji criou uma barreira ao redor dele que funcionava como uma proteção automática que ele não percebeu, e nessa barreira ele colocava todas as suas verdades, o que ele acreditava que os outros pensavam dele, que o mundo tinha a dizer, como tudo funcionava. Ele sentia uma dor e ninguém surgia para acabar com ela. E o que ele pensava naquela situação? Que então as pessoas não se importavam. Dentro dele, apesar de no anime em nenhum momento ele reagir agressivamente, ele não ir para cima do outro, ele não fazer nada para contrapor, exceto fugir e renegar alguma ordem aqui e ali, apesar disso, dentro dele ele odiava. Ele tinha ódio, raiva e rancor, porque ele achava que era responsabilidade do outro, do pai, o que é natural ele achar, mas da Misato, da Asuka, de todos, tirar ele dessa dor, dessa angústia. E não é. Shinji se odiava e começava a acreditar que todos o odiavam. Essa camada de autodepreciação é uma forma de defesa, um mecanismo de defesa muito comum, inclusive em várias pessoas que a gente conhece, que eu conheço pelo menos, que funciona da seguinte maneira: eu me odeio, eu me acho intragável, um ser humano ruim, inútil, que não serve para nada. Aí então eu crio essa verdade, eu acredito fielmente nela e eu digo para mim mesmo que todos pensam assim, porque qualquer decepção, qualquer pessoa que fale algo parecido ou demonstre algo que me machuque, eu já estou blindado, eu já espero, eu já sei que são assim, embora ele não saiba de nada. Ele está tão preocupado em se colocar como a vítima, se colocar como o único sofredor, que ele não consegue enxergar que além dessa sua camada, há pessoas que pensam de forma diferente e há pessoas que além disso também sofrem e também têm problemas. Ele queria tanto que alguém o salvasse que ele não percebeu que ao redor dele há diversas pessoas precisando também de salvação, às vezes muito mais do que ele, inclusive. Shinji, por que você pilota o Eva? É porque mandaram? Também. O mecanismo de defesa dele também funciona dessa forma, ele vai agindo segundo o que mandam, a não ser em momentos que ele realmente recusa, porque ele está cansado, porque ele deixa um pouco o ódio se sobressair, porque talvez ele queira ainda mais atenção ao fugir, mas em geral ele obedece. Mas é só isso? Shinji, por que você pilota o Eva? Porque é algo bom? Porque ele recebe elogios? Porque muitas vezes ele faz a coisa certa, ele não é um personagem que só perde, não é o protagonista que não consegue nenhum feito, não, muitas vezes ele salva sim a humanidade dentro da sua unidade 1 do Eva, mas ele pilota para fazer algo bom, para ter elogios, e o que isso significa então? Significa que ele pilota para ter uma aceitação, para ter pessoas precisando dele, para ter pessoas ali demandando a sua presença, porque antes do Eva ele não sentia isso em momento algum. Ele não achava que ele tinha qualquer mínima utilidade. Com o Eva, ele acredita que sim. E por isso ele pilota a unidade 1, por ele, por egoísmo, pelo que ele precisa, pelo seu próprio ego, pelo que ele precisa preencher. E aquilo o preenche? Não. Por quê? Porque ele jamais vai se curar e ele jamais vai preencher o vazio através do que o outro tem para oferecer. Porque ele é o primeiro a se condenar, como eu disse, ele é o primeiro a criar uma barreira de insultos contra ele mesmo. Quando Toji, por exemplo, no começo da história, dá um soco no Shinji, porque ele descobre que o Shinji é o piloto do Eva, que durante uma luta ali acabou, então, na luta, acabou fazendo a sua irmãzinha ficar muito ferida no hospital, o Shinji não reage. O Shinji poderia reagir com ódio ou com qualquer coisa, mas ele não tem esse ímpeto. E você acha que ele não sente nada? Ele vai guardando tudo isso dentro dele. Só que ele não internaliza racionalizando o porquê fizeram isso e o quanto é sua culpa ou não. Ele já joga para sua parede.
Todos realmente me odeiam. Eu realmente sou um lixo, um culpado, um indispensável. Ele não tá compreendendo a situação. Você vê como ele, como defesa, ele acaba jogando tudo para uma verdade que não é correta, é limitada, como todas as nossas verdades são. Mas que se colocar como lixo não significa exatamente que ele acredite racionalmente que ele é um lixo? Não. Ele faz isso apenas para que ninguém o machuque mais do que ele mesmo. Dentro dele, ele acha assim, muitas vezes as pessoas são assim. Elas se xingam, mas por dentro elas se acham importantes. Por dentro elas acham que elas são dignas e merecem ser amadas. E ele não tem essa recompensa. Por isso dentro dele muitas vezes ele tem ódio dos outros. Por isso que ele não tem de fato empatia, embora muitas vezes pareça ter. Não é que o Shinji seja uma pessoa ruim. Em nenhum momento ele parece ser uma pessoa ruim. A gente tem as atitudes dele muito questionáveis, erradas, terrivelmente erradas em relação a Asuka no The End of Evangelion, mas eu vou falar disso lá no final porque pra mim o panorama perfeito dele é a construção dos 26 episódios, do 1 ao 26. Pra mim ali fechou perfeitamente. E esse Shinji, ele só reprime, ele só suprime a raiva, o ódio do outro. E aí ele se machuca para não precisar machucar o outro. Shinji passa quase toda a sua vida sem sequer se reconhecer e se entender. Você vê que mesmo na cena em que a Asuka então resolve praticar beijos com ele e ele automaticamente é envolvido por aquela situação, ele não está sequer ali presencialmente, emocionalmente. Ele faz aquilo porque ele precisa, porque ela falou para ele fazer. E se o beijo não acabasse, ele ia morrer sem ar porque ele não para até mandarem parar. E não é que o Shinji é vazio, ele só não se permite expor, colocar ali o que ele sente para os outros, porque isso é mostrar fragilidade. E como que ele espera que as pessoas realmente o recuperem se elas estão sofrendo também? E se ele não se abre o suficiente para que as pessoas cheguem perto dele e o ajudem? Kaworu, o último anjo, é o único que chega perto dele e verbaliza tudo o que ele quer ouvir de forma inocente, de forma espontânea, e aquilo é tão inesperado para ele que o desarma. Ele começa a se sentir bem porque ele sentia falta exatamente dessas palavras, exatamente desse tratamento desde o início. Mas o quanto da expectativa dele era culpa dele mesmo e dos outros que não o davam isso. Quando começa a instrumentalização humana, nos episódios 25 e 26, a gente vê que no início ele tem uma raiva muito grande, ele fala que deseja que todos então morram porque ele quer ficar sozinho, porque em um mundo isolado ele não sentiria dor, porque ele não perceberia a indiferença, o tratamento diferente dos outros. O Shinji tem medo de falhar, porque se ele falha, as pessoas poderiam desprezar ainda mais, ele demonstra fraqueza, um lado negativo. O Shinji foge, não quer entrar no Evo e quer fugir daquelas responsabilidades porque dói demais. Precisar fazer algo que em diversos momentos faz com que ele seja realmente importante, mas depois ele sai e ele percebe que aquilo não preenche da forma que ele necessitava, que ele queria, mas fugir dói ainda mais porque ele decepciona as pessoas. Porque se ele foge, ninguém o respeita mais. Fazer o que os outros mandam é quase como um mecanismo de sobrevivência, porque assim as pessoas continuam precisando, porque assim ele continua útil, mas não é uma utilidade. Shinji não se reconhece. Shinji, nesse modo de sobrevivência, não sabe quem ele mesmo é, o que ele gosta, porque ele está o tempo todo fechado numa concha e se autodepreciando, não se orgulhando, incapaz de perceber exatamente quais são, de fato, as suas qualidades e defeitos que ele também tem, e tem mesmo. Quando você maximiza os seus defeitos, não significa exatamente que você está enxergando o quanto você é ruim de verdade. Muitas vezes você joga uma máscara de depreciação, uma máscara de insultos, porque assim como eu falei, você está num mecanismo de não enxergar o que o outro pensa de você, que pode ser algo bom, mas e se não for? Melhor não saber. Olha como o Shinji está o tempo todo em busca do que o outro pensa, do que o outro aprova ou não. Em nenhum momento ele para pensar nele. Parar para pensar nele não seria uma forma de egoísmo, inclusive. Seria uma forma dele finalmente começar a se proteger e estar apto para se abrir para o outro e quem sabe até ajudar. O Shinji quer ajuda, quer companhia, quer conexões, mas ao mesmo tempo ele tem medo dessas mesmas conexões. Ele tem medo que as pessoas se aproximem e por isso na sua concha, no seu campo AT, nessa simbologia justamente do espaço que a gente cria para se proteger e ao mesmo tempo acaba machucando muitos outros, ele não cresce. O que eu gosto muito do desenvolvimento do episódio 26 é ele compreendendo que se ele se der a oportunidade de enxergar o que ele gosta, o seu próprio valor, o quanto ele importa, o que ele tem, como eu disse, de qualidade e defeitos, assim ele pode começar a se amar, se perdoar
e partir para amar o outro. Se você não se cuida, se você não se ama, é impossível que você comece e consiga gostar do outro, se preocupar e ajudar. É através do diferente que você começa a ver o que você é. É pela presença, é pela comunicação, é pela convivência que a gente consegue moldar o que nós somos. E essa simbologia está lindamente feita no final de Evangelion. A gente vê que a liberdade de você estar sozinho, de você fazer o que você quer, muitas vezes acaba te colocando numa imensidão sem personalidade. Que muitas vezes as limitações do outro, das regras, do local em que você vive, elas são realmente doloridas, mas elas fazem com que você consiga se diferenciar, que você consiga crescer para além daquilo, porque você está perto do outro. O que te modela é o mundo e as pessoas à sua volta, mas para você se modelar, você tem que se abrir, se permitir estar presente. Não adianta o Shinji ficar eternamente ali, precisando de atenção, precisando do outro, se ele não dá a oportunidade dos outros se aproximarem. Se ele se fechou em uma cúpula de ódio que, sobretudo, é dele. Eu acho muito bonita uma frase do final de Evangelion que diz que há tantas verdades como há pessoas no mundo. Cada um tem a sua verdade e isso é natural porque a sua percepção de mundo é limitada. E ela vai mudando de acordo com o quê? Com as pessoas, com o ambiente, com a convivência, com as experiências, e você tem que se permitir mudar. Você não pode se fechar numa única verdade como o Shinji se fecha. E o Shinji, se você parar para notar, é lógico que em relação a The End of Evangelion tem diversas situações que ele faz coisas terríveis, mas no anime, se você notar, quando ele foge, quando ele oscila, quando ele tem medo, quando ele sofre, quando ele não quer fazer, quando ele está inseguro, são situações muito verossímeis. Não só em relação à obra em si, ao universo de Eva, como na nossa realidade. Quantas vezes você não deixou de fazer algo que poderia dar certo, que poderia trazer frutos extremamente positivos e você teve medo? Você recuou pelo medo do outro desaprovar? Pelo medo da decepção? Pelo medo de receber um não? Quantas vezes você não ficou tão preso à aprovação do outro e não parou para pensar que você mesmo não se aprovava? Quantas vezes você não deixou de crescer, não deixou de expandir os seus limites, as suas possibilidades, porque você estava o tempo todo numa cúpula de ódio, de depreciação, acreditando que você não era capaz? O Shinji, ele tá ali de fato para mostrar fragilidades, problemas, defeitos, e através disso a gente pode ter raiva dele, sentir nojo, mas sim, com certeza ele tá ali também para mostrar o quanto você, no final desses 26 episódios especialmente, pode se conhecer, se abrir para o mundo, identificar que há pessoas com problemas às vezes maiores que os seus, e através dessa convivência e dessa percepção que você se molda. E de novo, se perdoe, se enxergue, se compreenda com todas as suas qualidades e defeitos antes de você partir para cobrar do outro qualquer coisa que talvez ele não tenha condições de te dar naquele momento. O Shinji termina os 26 episódios de Evangelion do anime sabendo que talvez ele possa aprender a se amar. Ele não se ama no fim, ele não tem uma mudança repentina, que é coerente, mas ele se dá uma oportunidade, a chance que ele nunca deu antes, de talvez ele enxergar quem ele era, para além de seguir ordens, para além de fazer o que o outro quer, para além de buscar aprovação acima de tudo, ao mesmo tempo em que ele não se deixava aprovar também. No filme The End of Evangelion, ele tem algumas situações em que ele extravasa essa raiva que dá pra gente entender se associar aí com o fato de que ele tem essa raiva reprimida mesmo nos 26 episódios do anime e ele deixa esses sentimentos extravasar em relação ao outro, a raiva que ele tem de si mesmo ali colocando a culpa no outro e, no caso, na Asuka, então isso com certeza traz ainda mais sentimentos negativos do espectador em relação a ele. Eu não gosto dessa interpretação, mas eu acho que o End of ele foi feito em outro contexto, com outra visão. Evangelion, no geral, é uma obra que, eu até falei disso no último podcast que eu gravei para apoiadores do canal, é uma obra que ela reflete muito o estado do ser humano, em especial do Hideaki Anno, que fez a obra, e você consegue ver claramente o quanto ele também está oscilando ao produzir, e aquilo é o reflexo dele. E o final do anime é muito mais otimista do que o final do filme. E eu gosto muito mais da evolução do Shinji até o fim dos 26 episódios do que a evolução dele conforme o filme. Ali, no anime, a gente consegue perceber que ele, com todas as suas dificuldades e todos os seus defeitos que ele tem, sim, ainda assim, ele é perfeitamente um ser humano em construção, que ele só precisa se permitir. Fugir da dor ao só obedecer não vai adiantar. Obedecer por aprovação não vai preencher o seu buraco por afeição.
fugir dessa situação que o atormenta também não vai solucionar nada se ele não se solucionar primeiro. Esse é o Shinji, um adolescente com problemas e questionamentos e inseguranças que muitos adolescentes e adultos, inclusive, têm. Quando eu perguntei no meu Twitter por que as pessoas não gostavam dele, muitos disseram, inclusive, que não gostavam porque se espelhavam, porque viam os seus defeitos, e talvez esse seja um grande ponto em Evangelion. Vários personagens com problemas e que muitas vezes estão lá para nós repensarmos, ou não estão para isso, mas eles acabam produzindo esse efeito da gente repensar nossas próprias atitudes, nossos próprios problemas, e eu gosto muito que no final dos 26 episódios há uma via de solução. Cuide de você mesmo antes de cuidar do outro. Cuide de você mesmo antes de esperar que o outro cuide de você. Esse foi mais um vídeo analisando personagens, espero que vocês tenham gostado. Evangelion é um anime que tem construção de personagem muito subjetiva e muito interessante pra gente analisar, até imageticamente, mas aí o tema, a análise seria um pouquinho diferente. Se vocês quiserem qualquer outra análise diferenciada ou nesse quadro de outro personagem de Evangelion ou outro anime, como eu disse, deixe sugestões aqui embaixo, porque a gente vai continuar com esse quadro sempre se vocês continuarem dando like, curtindo, compartilhando, fazendo ele crescer, e se inscreve para acompanhar todos esses próximos vídeos e a gente se vê neles. Tchau, tchau!